Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Mais uma manhã de sexta-feira que nós estamos aqui e temos esta oportunidade, graças a Deus, de ler aqui a Bíblia. Mais uma oportunidade de viver um dia que o nosso Deus nos propôs. E nós temos que glorificar de fato, de verdade, ao nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 19, 20 e 21. E o capítulo 19 de Provérbios, ele começa assim, olha só como começa aqui o capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala, perversamente. Amém? Então ele fala: melhor o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala de uma forma perversa. Então Salomão ele oferece aqui conselhos, a importância da integridade. Olha como é bom ser íntegro, né? E ele vai falar aqui da sabedoria, da paciência. Ele vai dizer aqui, é muito melhor um pobre que anda na integridade do que um tolo de lábios perversos. Então, cuidado, nós temos que tomar muito cuidado, que nós estamos vivendo dias onde pessoas, elas estão mais preocupadas com o que ela tem, e muitas vezes esta pessoa que ela está preocupada somente com aquilo que ela tem, e ela acaba imitando outras pessoas. É uma verdade, imitando o tolo. Tem pessoas que ela vai imitando o tolo, que não tem nenhuma integridade, que não tem verdade, que não tem uma vida reta. É uma verdade, que não tem verdade, que não tem vida. Então, nós temos que imitar aqui a Deus, como diz o apóstolo Paulo, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Salomão aqui ele destaca a importância da sabedoria. Ele afirma aqui que o tolo sem conhecimento não é bom. O zelo sem conhecimento não é bom. No verso 2, ele diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, tem pessoas que têm o zelo, mas ela não tem conhecimento. Então, Salomão aqui ele nos ensina no verso 2 que tem muitas pessoas zelosas, mas não tem o conhecimento. E o zelo dela acaba matando, destruindo. Então, nós vemos isso muito dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa tem um zelo da casa de Deus e acaba se tornando um empecilho para a obra de Deus. O zelo tem que ter o conhecimento. Zelo acompanhado com o conhecimento. Isso é algo glorioso. Então, para ter zelo, tem pessoas que ela quer ter um zelo em uma área e não precisa. É aquela área que Deus pediu para ela e ela não tem o zelo, não tem o conhecimento, não tem a direção e acaba atrapalhando tudo. Ele continua aqui com a importância de ser paciente e a importância de buscar conselhos, porque ele está falando sobre o precipitado. Então ele fala aqui no verso 2 também que nem ser precipitado e perder o caminho. Tem pessoas que querem as coisas para ontem, né? Tem pessoas que é precipitada, ela não ora, ela não jejua, ela não coloca nas mãos de Deus. Ela quer porque quer, ela quer as coisas para ontem. No verso 18 diz assim, olha só: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele, não queira a morte do seu filho, disciplina. Tem pessoas que não têm filho, tem pessoas que nem saiu da faculdade e fala para você não disciplinar o seu filho. Disciplinar não é bater, disciplinar é ter ordem, é ter disciplina.
Então você deve sim. Nós estamos falando aqui de um livro, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui da minha igreja, eu estou falando da Bíblia, um livro que é um livro de sucesso, mais de 5.000 anos, um livro de sucesso. Esse livro aqui, ele é o mais vendido, é ou na verdade? É o mais lido, é o livro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então tem pessoa que fala, não, deixa o seu filho viver a vida vera. Não, tem que ter disciplina. Então, não é para você espancar, não é para você bater, é para você disciplinar, é para você colocar limites. Você coloca limites. Não queira a morte do seu filho. Não deseja a morte dele, porque a Bíblia fala que há esperança. Então, a importância de você ser uma pessoa generosa e de confiar no Senhor. O verso 23 diz assim, diz assim, o temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz, livre e sem problemas. Amém? O temor a Deus é descansar, ter a consciência tranquila. Quantas são as pessoas que estão ali conversando com você, tudo certinho, mas não tem a consciência tranquila, porque se eu não temo a Deus, pode ter certeza que eu vou fazer muitas coisas erradas. Mas o temor do Senhor me dá paz, me deixa com a consciência tranquila e me livra de muitos problemas. O capítulo 20 vai enfatizar aqui a importância da honestidade, a importância da justiça, da prudência. Salomão ele começa aqui advertindo sobre os perigos do vinho e da bebida forte, que leva à desonra. O capítulo 20 começa assim. Olha só, eu vou te explicar aqui algo muito forte. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Amém? Então, a Bíblia fala do vinho e da bebida fermentada. Amém? Pastor, a Bíblia proíbe beber? Pastor, a Bíblia proíbe beber bebidas alcoólicas? Não. A Bíblia não proíbe nada. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, a Bíblia não é um livro para se proibir. Não, mas eu não vou me deixar se dominar nem pelo vinho, nem por bebida e nem por nada. Então, você tem que buscar esta sabedoria. A Bíblia não é um livro para proibir. Não. Então, a Bíblia fala que beber, a Bíblia ela vai falar aqui extremamente contra a embriaguez. Aí ela joga duro. Então você tem que tomar muito cuidado. Pode começar com uma taça de vinho, pode começar com uma latinha e você ficar embriagado. Ou você vê, bonito o outro fazendo, aquela pessoa fazendo, e você se viciar nisso, se embriagar. Então isso vai gerar, a Bíblia diz aqui, morte e destruição na sua vida. No verso 2, diz assim, olha só, o medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. É uma honra ser livre de fofoca, diz que me diz, mas a pessoa que é insensata, ela gosta de estar no meio de uma confusão. Verso 2, ele destaca aqui a importância da honestidade e ele vai trazer aqui vários temas até o verso 10. Ele vai falar de honestidade e eu quero ler aqui o verso 10
para todos vocês, que diz assim, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Deus, como está escrito aqui, ele abomina isso. Então, você percebe, nós já lemos isso em outros livros da Bíblia, e você acompanhou aqui nos vídeos, que é algo que Deus ele abomina. O que, pastor? É passar os outros para trás. É passar a perna nas pessoas. É dar punhalada nas costas das pessoas. É enganar as pessoas. Então, isso daqui, quem teme a Deus não faz isso. Então ele exorta, Salomão ele exorta sobre a importância da diligência, da prudência, e ele afirma aqui que os planos de Deus estão estabelecidos pelos conselhos. Vou fazer uma pergunta para você. Porque Salomão ele está falando claramente aqui. Você tem conselheiros, você procura conselhos de pessoas, estou falando de Deus. De quem é que você pode pegar conselhos? De pessoas maduras, não só de pessoas maduras e experientes, mas de amigos, não só de amigos e pessoas maduras e experientes, mas pessoas de Deus. De Deus. E quando você ouve o conselho dessas pessoas, poxa, não tem nada melhor. É ou não é verdade? Então a importância, ele também fala que a importância de falar a verdade, a importância sobre a disciplina. No verso 27, diz assim, do capítulo 20, o espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então o espírito do Senhor é lâmpada. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. E vasculha cada parte do seu ser. É Deus olhando. Deus, ele sabe o que você pensa, o que se passa no seu coração. Versículo 28. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao seu trono. Então Deus, ele dá firmeza. Seja generoso, seja generosa, seja uma pessoa boa. Amém? Talvez você pede tanto, né? Tem pessoa que pede, né? Pede. E ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim, eu nunca ganhei um presente. E tem pessoa que pede. Mas quando é que você já foi generosa com alguém? Faz muito tempo, né? Então, seja generosa, seja generoso. Versículo 29. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Amém? Então isso vem do passado, embora hoje muitas pessoas pintam o cabelo, mas desde o passado que a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos. Já passou muita coisa, já viveu muita coisa, tem muita coisa para contar e teve muitas experiências. Versículo 30, os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Da glória, os golpes e os ferimentos. Nós temos muitas feridas, né? Elimina o mal. Isso vai eliminando o mal. Pode ter certeza disso. Deus é bom em todo tempo. Vamos então para o capítulo 21 e encerrar aqui mais 3 capítulos de hoje. A igreja, com calma, com toda firmeza, nós vamos chegar lá. Você pode ter certeza disso. Com calma, com firmeza, com dedicação, nós vamos chegar lá. Vamos para o 21. Eu creio que semana que vem, nós já terminamos aí o livro de Provérbios. Então, o capítulo 21, Salomão ensina aqui a soberania de Deus, a justiça, a importância de viver de maneira justa e ser prudente. Seja uma pessoa justa e prudente. No verso 1 do capítulo 21, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer
Amém? Eita glória! O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. E ele fala, ele dirige para onde ele quer. Isso é algo glorioso, né? Então ele destaca aqui que quer fazer justiça e juízo e mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O verso 2 e o verso 3, ele vai falar aqui o que Samuel falou lá no livro de Samuel. Ele vai fazer assim, ó. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo é certo, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Amém? Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Não foi isso que Samuel falou? E agora Salomão também está falando, ele citou aqui, que ele quer mais obediência do que sacrifício. Então, em vez de você ficar aí fazendo sacrifício, 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 então obedeça. Porque tem pessoas que fazem sacrifício, sacrifício, e diga-se passagem, faz o seu tudo, mas ela não obedece. Anda de uma forma pecadora. Então, anda de uma forma correta. O que mais agrada a Deus não é você entregar. O que mais agrada a Deus é você obedecer. A obediência é andar nos caminhos. É de uma forma constante, de uma forma correta, na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença de Deus? Você tem andado de uma forma correta e constante diante de Deus? Você tem congregado? Você tem congregado? É? Qual igreja você tem congregado? Coloca aí. É constante, correto na fé. Pode colocar aí. Isso. Deus está querendo que você obedeça, está debaixo de uma cobertura espiritual, ter um pastor. Glória a Deus. Amém, não amém? Então ele exorta aqui sobre a importância da pessoa ser prudente, o valor da justiça, e ele afirma que os pensamentos diligentes tendem à abundância. No verso 5 do capítulo 21, que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então tem um ditado popular que o apressado come cru, né? Então o apressado está aqui na Bíblia, Provérbios, ele morre na miséria. Então os planos, você estar ali na fé, é você tá com a fé com o pé no chão. Então faz os planos. Então ele fala aqui da importância da gente falar com sabedoria, do valor da humildade. E ele destaca aqui sobre a sabedoria, ele destaca aqui sobre o entendimento, isso aqui é muito forte, sobre os conselhos contra o Senhor. No verso 30, olha aqui, ele vai falar dos planos estabelecidos do Senhor. Olha só, deixa eu fechar aqui com chave de ouro. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor ao Senhor. Nada, 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 nada. Não adianta a pessoa ela vir com argumentos, com isso, com aquilo. Nada é contra o Senhor. Nada. Tá aqui, ó. Nada, nada, nada. É bíblico. Isso daqui é bíblico. E ele continua falando no verso 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Não adianta você preparar o cavalo para o dia da batalha. Se o Senhor não te abençoar, não é o cavalo, não é a sua arma, nada, não é a sua faculdade, nada, nem o seu currículo, nem o seu conhecimento. Quem dá a vitória é o Senhor. Está aqui que Deus é Ele que dá a vitória. Os planos estabelecidos por Deus. Então,
Se a sua vida está na mão de Deus, se você tem vivido a fé, é Deus que vai te dar vitória. Glória a Deus. Terminamos hoje, mas 3 capítulos de Provérbios e vamos para o 22, 23 e 24, tá certo? Leia esse livro direitinho, que aqui nós vamos explicar de uma forma muito abençoada para todos vocês. Eu vou ficando por aqui com a minha participação. Que Deus abençoe a sua vida e se na manhã de sábado Deus permitir, nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, abençoando a sua vida. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até mais. Deus abençoe.